Bom dia, Gilson. Muito obrigado Bom pelo dia, apoio e pela Pedro. sua presença. Eu acho que seria legal a gente começar a nossa conversa com uma explicação para as pessoas que ainda não estão familiares com os BDRs. O que afinal é um BDR? Bom, primeiro, bom dia, Thiago, bom dia, Pedro. Parabéns aí pela abertura, pela jornada da IP. Eu acompanho a IP, eu ia dar um spoiler aqui, eu acompanho a IP desde que a IP era uma revista que ficava no escritório antigo aí no Leblon. Eu era estudante aí de engenharia no Rio de Janeiro e eu recebia a revista de análise gráfica da IP, que foi, acho que, o início dessa jornada. Muitos aqui nem eram nascidos, mas eu já curtia a casa. Então, meus parabéns aí pela jornada, por essa, enfim, trajetória tão bem sucedida. Bom, Thiago, prazer aí também estar com você. Parabéns aí pela condução aí do dia todo. Para a gente, muito felizes com essa potencial mudança e disrupção no mercado, para usar uma palavra mais moderna, né, de que o BDR tem se tornado aí essa alternativa de diversificação e exposição, né? BDR, Pedro, como você mencionou, acho que são certificados, né, negociados, que representam ações emitidas por empresas em outros países, né? Acho que esses recibos são valores mobiliários lastreados, né, em papéis de companhias estrangeiras que atualmente agora, né, desde 2010, como você falou, e desde o ano passado, com uma certa flexibilidade, disponíveis aqui no Brasil. A gente só podia no passado, por essa restrição, esse tipo de investimento era restrito a um investidor, vamos dizer assim, mais qualificado, como instituição financeira, fundos, ou pessoas com um investimento superior a R$ 1 milhão, né, os qualificados, e com a flexibilização do ano passado, as pessoas físicas passaram a ter a possibilidade de acessar esse produto. E a gente vem crescendo muito, né? Eu acho que esse instrumento, né, é de muito fácil acesso, muito simples para ser utilizado. E, historicamente, só para não me alongar na resposta, ele era muito comum o inverso, né? A gente ter o recibo, o DR disponível lá nos Estados Unidos, de empresas brasileiras. E o BDR, então, só para resumir, é o inverso. É o recibo de outras ações, ou índices, né, ou ETFs, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, disponibilizados aqui no Brasil para o investidor brasileiro de forma simples, ágil, barata, enfim, muito prático de acessar. Você mencionou a revista foi a nossa primeira maneira de divulgação do nosso trabalho de gestão. A IP começou como uma consultoria de investimentos, porque não existia nem a figura de gestora no Brasil. Foi lá só em 93 que a CVM criou a figura do gestor de investimentos. E aí a gente foi lá e foi, acho que, um dos primeiros a se registrar. Você estava falando da aprovação que a CVM fez para o público em geral poder investir em BDRs, o que antes era só para investidores qualificados. Já dá para a gente dizer que os BDRs chegaram no gosto das pessoas físicas? Desculpa, eu apertei o mudo aqui para não dar ruído e eu fiquei no mudo, perdão. Vamos lá. Olha, eu acho que, Pedro, estamos começando essa jornada, né? A gente saiu como um todo, né? A jornada de renda variável tem sido muito bacana aqui nos últimos anos no Brasil. A gente ficou praticamente 15 anos estagnado no número de investidores de renda variável, ali até praticamente 2016, 2017. Dali o número começou a subir, a gente chegou em 1 milhão em 2018, 1,5 milhão em 2019, investidores em renda variável, e hoje a gente bateu 4 milhões de contas, com mais ou menos 3 milhões e 400 pessoas físicas com posição em renda variável como um todo no Brasil, né? Um investidor mais atento, se educando mais, com facilidade. E acho que buscando também esses produtos novos, que surgiram, como os BDRs, né, os BDRs de ETFs, que estão começando a chegar e começando a ganhar liquidez, e uma forma, como você falou, de brasileiros investirem em ações estrangeiras ou índices lá fora, com segurança, com transparência. Então, eu acho que a gente está começando essa disseminação de informação sobre os BDRs, né, sobre a simplicidade
e a possibilidade de diversificação, né, que o BDR significa. Você mencionou na tua abertura que eventualmente né, o brasileiro ainda é muito concentrado, né, nos seus investimentos aqui no Brasil, e não é necessariamente porque é difícil, né? Talvez seja por um histórico, talvez por um desincentivo da renda fixa, que eu costumo dizer. Era tudo muito fácil no Brasil, juro muito alto, juro real muito alto, liquidez em títulos públicos. Talvez não fizesse muita diferença você buscar correr risco em outros ativos, né? Mas a história tem que mudar, né, para o nosso país crescer. E acho que a gente quer ter aí um país pujante, com responsabilidade fiscal e tudo mais, que não vamos entrar nessa, né, um pouco do que a gente sempre fala aí do cenário macro, mas ainda bem a gente está numa trajetória, né, testamos o juro real negativo, que a gente não imaginaria que a nossa geração pudesse ver, e a gente provavelmente nos próximos anos vai estabilizar num patamar mais razoável do que é aceitável para um emergente, um juro real aí de 3%, 4%. Então, eu acho que essa diversificação vai estar na agenda dos investidores, sim ou sim. A gente está começando a ver os investidores tomarem gosto por produtos diferentes, que não sejam os produtos que estão nos extremos, né? Não é nem o CDBDI ou o título público num extremo menos arriscado, ou a ação mais exótica no outro. Então, a gente já tem hoje quase, estamos chegando aí a 300 mil investidores em BDRs, acho que o último número era 270 e poucos mil investidores em BDRs no início do mês de outubro. Obviamente, a maioria das pessoas físicas, estamos lançando muitos BDRs de ETFs, né? Já são mais de 800 BDRs disponíveis, e o mais bacana é que a liquidez tem crescido constantemente, né? O ADTV, o giro diário que a gente menciona, era de cento e poucos milhões, 120 milhões né, no terceiro tri do ano passado, e a gente já passou de 400 milhões agora nesse último mês, né, de outubro. Então, eu acho que rapidamente a gente vai chegar aí, passar de 500 milhões de reais de ADTV, mostrando que o BDR sim está entrando no hall aí está caindo no gosto dos investidores. Você acha que já dá para a gente imaginar um futuro em que o número de investidores em BDRs se aproxima do número de investidores nas ações brasileiras? Olha, eu acho que dá para vislumbrar esse cenário sim, Pedro, porque, na verdade, é o que você falou, nada justifica que você mantenha 90% da sua alocação num único país, né? A gente já fala de globalização, né? O mundo as fronteiras já foram derrubadas aí há muitos anos, então é simples, é rápido, você consegue fazer um portfólio mais saudável, você consegue balancear, eventualmente, e comparar, fazer os comparables de empresas que você goste, que possam estar com valuations muito diferentes em várias geografias, né? Você mesmo mencionou um período que a IP tinha 25% das ações estrangeiras, depois passou a ter mais de 70%, e você pode, né, fazer isso com uma fluidez e com uma simplificação muito grande. Então eu vislumbro que sim, eu acho que não é para já, né? Eu acho que a gente ainda vai tomar um certo tempo, acho que o investidor se sente mais confortável no primeiro momento investindo em negócios que ele já conheça, né, em empresas que ele conhece dentro do país, até por entender a dinâmica onde a empresa está operando, mas eu não vejo como essa trajetória ser revertida. Eu acho que cada vez mais os investidores têm buscado preencher as lacunas, né, daquilo que eu mencionei entre os extremos dos investimentos. Então, cada vez mais a gente vê crescimento em produtos como os REITs, né, brasileiros, os fundos imobiliários, que se adequam a um tipo de perfil, ao crédito corporativo, que o Brasil talvez tenha tido aí anos um pouco sufocados pelos agentes públicos, né, pela interferência dos bancos públicos e bancos de desenvolvimento, e esse mercado high grade brasileiro não nascia direito, ou os bancos encarteiravam. Você tem os BDRs de ETF, os índices, os próprios ETFs. Então, eu acho que naturalmente o investidor ele vai ter um pouquinho de cada coisa e vai ter vasos comunicantes entre esses investimentos. Então, eu acho que hoje 4 milhões, vamos chamar assim, 4, 5 milhões de potenciais investidores
que a gente já tem para chegar nesse número em BDR, vão paulatinamente migrando e começando a experimentar o produto, até porque é muito simples, é muito fácil, você consegue investir com valores tão baixos quanto R$ 100. Hoje os investidores, uma boa métrica também, né, de ações como um todo, há 2 anos atrás o investimento inicial médio era acima de R$ 1.500 e hoje é perto de R$ 250. Isso vale também para os BDRs, então fácil, simples, rápido, menos risco. Eu vejo que essa trajetória nos próximos anos vai ser percorrida e acho que o número dos investidores vai praticamente ser o mesmo aí entre todas essas classes de ativo. Ô Gilson, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre BDRs, queria saber sua opinião sobre esse movimento que a gente tem visto de algumas empresas brasileiras que abriram capital no exterior e estão voltando para o Brasil em forma de BDRs. Como é que você está vendo esse movimento? Primeiro, Thiago, eu fico feliz, né? Porque foi uma luta para a B3 junto aos reguladores, né? A gente suou a camisa para desmistificar essa possibilidade de disponibilizar os BDRs de empresas com negócios no Brasil, que foram incorporadas fora do Brasil no seu, vamos chamar assim, no seu ciclo como companhia, e que estavam impossibilitadas de se listarem no Brasil por conta de fraudes ocorridas em meados dos anos 2000. E então era por isso que a gente tinha essa proibição, casos mal sucedidos lá nos anos 2000, não de empresas ruins, mas casos de fraude. Então a gente estava comparando coisas diferentes, motivos diferentes que fizeram essas empresas a ter, vamos chamar assim, serem incorporadas fora do Brasil. Então eu acho que esse movimento, vamos chamar assim, de retorno, ele é ótimo, né? Ele possibilita que você esteja aqui disponível para os investidores locais comprarem o seu papel, né, a sua ação, de uma forma muito mais simples do que somente lá fora, que é mais restrito. Eu não sou contra a possibilidade de investir no exterior, mas talvez tenha alguns ônus aí que você tem que ter um tamanho que justifique toda essa estrutura que você possa ter para investir fora. Então, eu acho muito bacana que essas empresas estejam retornando. A liquidez, a gente tem vários formadores de mercado nesses papéis, todos os BDRs têm formadores de mercado, então a liquidez começa a aparecer e aumenta a liquidez no papel. E a gente estamos estudando, a equipe de produtos está estudando, inclusive, a possibilidade de que estas empresas sejam incluídas em índices locais, que é um grande benefício, né? É que você esteja incluído dentro de alguns índices do mercado local, porque é justamente isso que te dá estabilidade no longo prazo, investimento por fundos passivos. Então, acho que esse movimento é muito bacana, assim como a possibilidade de algumas dessas empresas abrirem o capital já com dupla listagem, né? Já é público que o IPO do Nubank em andamento já vai ser uma dupla listagem, com listagem de BDRs aqui, nível 3 no Brasil, patrocinados, e a listagem fora do Brasil. Uma empresa deste tamanho, um IPO desse tamanho, acho que é bacana que você possa acessar os dois, vamos dizer assim, os dois mercados, né? Não que o mercado não esteja disponível, mas os dois mercados, e para este tamanho faz sentido. Então, acho que é uma evolução muito legal a possibilidade dessas empresas estarem retornando para o Brasil. Ô Gilson, surgiram 2 perguntas aí no meio dessa sua resposta. A primeira, você falou de inclusão em índices. Seria em alguns índices específicos ou pode ser até no próprio Ibovespa, uma mudança de metodologia que inclua os BDRs? E já que você citou o Nubank, também a outra pergunta, a gente, se tudo acontecendo como está sendo planejado, a gente pode ter um número absurdo de novos investidores chegando na Bolsa, né? Como é que você vê esse movimento diante da ideia do Nubank? Vamos lá, Thiago. No primeiro ponto, o que o time de produtos está estudando e já trabalhando com a mão na massa é a possibilidade desses BDRs patrocinados serem incluídos em índices, como, por exemplo, o Ibovespa, dependendo da sua negociabilidade, que é o critério do Ibovespa. Então, estão justamente estudando esta possibilidade.
desses BDRs patrocinados fazerem parte do Ibovespa, né? O não patrocinado, que são as várias ações listadas fora, ainda não faz sentido você trazer isso para cá, porque você já são parte de outros índices. Então, para você acessar, eventualmente, alguns grupos de ações americanas, europeias ou de setores saúde e tecnologia, você vai talvez acessar via o BDR do ETF, né? E eu vejo com bons olhos essa chegada de novos investidores, né? Acho que talvez alguns milhões de investidores que possam estar começando a ter alguma familiaridade, né, com o mercado de capitais. Eu acho que é uma oportunidade interessante. Eu não sei exatamente, óbvio que não acho que seja um mercado potencial hoje de 40 milhões de investidores, eu não acho que esse seja um número que a gente vai trazer para os mercados de renda variável, mas eu gosto de uma outra métrica que como a gente tem as estatísticas de renda fixa, a gente sabe mais ou menos que a gente tem perto de 9 milhões, 8 a 9 milhões de investidores que têm ativos de renda fixa, outros ativos de renda fixa registrados acima de R$5.000, então esses são potenciais investidores em renda variável para chegar, vamos dizer assim, que ainda não estão, ou alguma parte até está, mas uma parte que ainda não está no rol, vamos chamar assim, de ativos de renda variável, nos quais eu incluo os BDRs, os ETFs, as ações e fundos imobiliários também. E a gente tem uma outra métrica que são mais ou menos, ali o número varia, porque a caderneta de poupança ainda é usada como conta corrente também, né, para pagamentos, mas a gente estima aí umas 15 milhões de contas de poupança com saldo constante acima de R$5.000. Então, te dá um pouco dessa perspectiva de que talvez o número que a gente tem ali que buscar seja algo entre 8 e 10 milhões de investidores, né, como um todo, que podem ter um melhor balanço entre os seus portfólios, entre renda fixa e renda variável, e isso é o potencial de talvez investidores que a gente tem aí no curto, médio prazo para trazer para o nosso mercado. E acho que com a simplificação e com a digitalização do setor de intermediação, hoje está muito fácil, muito rápido. A gente nos últimos anos trabalhou muito com os distribuidores, né, com as corretoras, em queda de tarifas fixas, em redução de custos. Então hoje acessar investimentos no Brasil é muito competitivo e muito rápido. Então acho que não tem nenhuma grande barreira. Então se a gente juntar a facilidade do investimento com a educação financeira, com o interesse, com a possibilidade de você investir tickets baixos, essa fórmula está dada. Eu acho que a gente só talvez precise aí de um vento de cauda de estabilidade fiscal, um pouco menos de volatilidade no lado macro, né, para a gente poder ter aí um devagar e sempre um crescimento nessa jornada de sofisticação de mercado de capitais. Bom, Gilson, em nome aqui de todo mundo que trabalhou para o BDR Investor Day, em nome da IP, quero agradecer sua presença aqui e todo o apoio que você deu para o BDR Investor Day e muito sucesso para a B3 com esse programa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Pedro. Um bom evento aí. Um prazer estar com vocês. Estamos por aqui, sempre que precisar. Um abração. Valeu. Obrigado, Gilson. Bom, só para lembrar que para você que assistir algumas das lives, elas vão ficar disponíveis depois. É só você preencher o formulário de inscrição que está aqui abaixo do vídeo. E aguarda só um instantinho que já vamos começar o nosso próximo painel em instantes.